Boa noite, pessoal. Vou aguardar uns minutinhos para todo mundo entrar. Pessoal, para quem não me conhece, sou o Felipe, né? Eu sou investidor no mercado de locações de veículo para motoristas de aplicativo. Eu tenho mais de 50 carros alugados para motoristas de aplicativo. E essa live é mais para explicar para vocês sobre esse mercado e tirar a dúvida de quem já me acompanha um pouco mais de tempo, certo? Pessoal, vamos começar. Toda live tem pessoas novas que não entendem dos números, né? E durante a semana me enviam diversas perguntas, inclusive, né, questionando os valores dos carros que eu exemplifico durante o início das lives. Então, eu vou começar mostrando para vocês, tá? Tanto um veículo que eu compraria, que está dentro da margem, né, que eu utilizo na exemplificação, para que vocês vejam que é possível, tá? Então vamos lá. Opa! Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer um cálculo exemplificando para vocês, tá? Um investimento na faixa de R$20 mil, certo? Então aqui eu fiz uma busca bem simples, tá? Isso aqui é de loja, tá? Acabei de ver esse detalhe, é uma loja, então eu não compro de loja, mas só para vocês verem que é possível, tá? Fiesta 2013, né? Em alguns estados talvez não seja aceito, mas aqui no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, a maioria dos estados inclusive Fortaleza, né? Que tem alguns mentorados de lá que já me alertaram que a partir do ano que vem, somente carros com 5 anos de fabricação. Então vamos pegar o exemplo da grande maioria aí, né? Fiesta 2013, 1.0, completo, única dona, 59 mil quilômetros, né? O carro não está financiado, ele consegue um financiamento, mas única dona, 1.0, 59 mil quilômetros, chave reserva, etc. Show de bola, esse é um veículo que eu compraria. Valor, 19.900, tá? Então nós vamos fazer uma exemplificação neste valor de 19.900, certo? Vamos lá. Veículo, custo, né, do veículo, R$20 mil. Vamos instalar um GNV no veículo, na faixa de 3.500. A gente vai ter um custo de R$700 para transferir para o nosso nome e um custo de mais ou menos R$700 de PVA. A gente vai chegar a um investimento total inicial de R$24.900, certo? Qual é o meu custo mensal? O meu custo mensal vai ser o rastreador, R$15 por mês, eu ensino, né? Estou abrindo empresa, inclusive, e será esse valor para frotista. Seguro, R$185 por mês, eu ensino que a gente não faz, a gente não contrata serviços com seguradoras, e sim com cooperativas. Então é comum a gente conseguir até reduzir esse valor aqui. Tem mentorados meus que chegam a pagar R$100 por mês. E manutenção, R$400 por mês. Lembrando, gente, isso é por mês, tá? Não quer dizer que todos os meses vai dar isso. Às vezes pode dar isso ou dá mais, no outro mês não dá nada. Mas R$400 por mês que eu estou colocando aqui corresponde a 4.800 por ano de manutenção. É mais do que suficiente, certo? Então, R$400 de manutenção por mês. Meu custo mensal vai girar na faixa de R$600 por mês, ok? Então tá, vamos lá. Vamos tratar esse investimento como um investimento durante um período de 12 meses. Nós vamos ter um investimento de R$24.900, certo? E nós vamos ter um faturamento. A quanto vocês querem alugar esse carro? Vou perguntar para vocês aí, primeiro que responder, eu uso como exemplo, tá? Quanto vocês querem alugar esse carro por semana? Ninguém respondeu ainda? Então eu vou pegar o exemplo de 550. Show, o Rodrigo respondeu ali. 550.
Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um ano tem 365 dias. Dividido com uma mão na frente fica um pouquinho complicado aqui. Só um pouquinho. Dividido por 12, tá? Nós vamos ter 30,41 dias no mês, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 550, a gente vai dividir por 7 e nós vamos ter o nosso preço do nosso dia, certo? R$ 78,57 é o nosso valor diário dessa locação. Se a gente multiplicar 78,57 vezes a quantidade de dias que tem um mês na proporção, nós vamos chegar num valor de R$ 2.389 por mês, certo? Então, o nosso faturamento total vai ser quanto? Vai ser 2.389 vezes... Só um pouquinho, cadê o... Vezes 12. Então, nós vamos chegar num faturamento de R$ 28.678. Então tá, então beleza. Isso aqui é o que a gente faturou em um ano, certo? Vamos lá. Nosso custo operacional é quanto? Nosso custo operacional é R$ 600 mensal vezes 12 meses. Show! Então, meu custo operacional de seguro, de rastreador, de manutenção, num ano eu vou gastar R$ 7.200. Lembrando, o IPVA já está incluso no meu investimento total, certo? Show! Qual vai ser a minha depreciação do meu carro um ano depois? Tá? Porque eu estou fazendo num período de 12 meses. Show! Minha depreciação vai ser 15% do valor do veículo, ou seja, R$ 3.000. Então, meu custo total, se eu somar o meu custo operacional mais a minha depreciação, vai chegar num valor de R$ 10.200. Lembrando, pessoal, esses valores podem mudar de acordo com o valor do teu carro, o valor da instalação do GNV, o valor que tu cobra por semana, muita coisa influencia neste cálculo, tá? Isso aqui é apenas um exemplo para vocês verem que é possível faturar e faturar muito com esse investimento, certo? Então vamos lá. Faturei 28.678 por carro por ano. Subtraí 10.200 de custo. Quanto me sobrou? Me sobrou R$ 18.478. Certo? Isso aqui é o meu lucro da minha operação. Isso corresponde a 74%, certo? De rentabilidade anual ou 6 ponto... Só um pouquinho, vamos ocultar aqui para certas pessoas, sempre tem algumas crianças. 74% de rentabilidade anual ou 6,18% de rentabilidade mensal, certo, pessoal? Lembrando, esse aqui é um cálculo, tá, de um veículo de R$ 20.000, tá, o qual eu já mostrei para vocês aqui, eu peguei esse exemplo desse Fiesta, tá, a 19.900, tá, e fiz investimento de GNV, e tô alugando um carro GNV por apenas 550 por semana. Isso é muito pouco, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como funciona os meus investimentos. Eu não gasto mais do que 18 mil num carro, tá? Lembrando, eu compro carros de repasse, tá? Quem tiver dúvida o que é repasse, me pergunte que eu respondo, tá? Eu não instalo GNV, eu tenho a mesma transferência, eu tenho IPVA, eu tenho um investimento de 19.400 em média, certo? Por veículo. Os meus custos também são 600 por mês, certo? Meu investimento, 19.400, eu alugo por 600 por semana, tá? Então, 600 por semana, eu vou chegar num faturamento de 31.278. Meu custo operacional 7.200, depreciação eu não tenho. Por que eu não tenho depreciação? Porque eu faço um repasse, uma venda, tá? Que não é uma venda, direto pro motorista.
tá? Lembrando mais uma vez a todos, consulte um advogado se for fazer isso sem experiência, porque tendo em vista o alto valor que o carro acaba saindo, tá? Qualquer advogado consegue melhorar o valor pago pelo cliente de vocês, então vocês não vão chegar aos mesmos números que eu, tá? Então, faturamento 31.200, tiro o meu custo operacional de 7.200, me dá um lucro de R$ 24.078 por ano, que corresponde a um retorno de 124% em 12 meses ou 10,34 por mês. Ah, Felipe, mas isso aqui tu tá levando em conta que tu vai passar o carro para o motorista. Sim, eu vou passar o carro para o motorista, por isso eu não vou ter depreciação, o meu retorno vai vir depois de um tempo, porém o carro que eu paguei 18 mil, eu faço virar 50, tá? Então, pessoal, eu vou seguir aqui o exemplo da última live, tá? Vou fazer só um comparativo bem supérfluo para vocês entenderem um pouquinho mais de como vale a pena investir nesse mercado, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Que é um exemplo real, tá? Eu possuo um imóvel que ele está no Airbnb na faixa de R$400 mil, tá? E ele me rende de lucro, tá? Uns 1.800 por mês, tá? Um veículo de 20 mil, tá? Me traz a mesma coisa, porque 2.000, lembrem lá, 2.000, isso aqui dividido por 12, isso aqui dá 2.610, tá, pessoal? 2.610 menos 600 de custo, tá? Vai me dar aí 2.000 reais, tá? Que é a mesma coisa aqui, arredondando, tá? Ou seja, um carro me traz a mesma coisa que um imóvel de 400 mil reais me traz. Isso aqui chega a beirar a loucura, né, atualmente. Se alguém pegar e me falar, não, eu prefiro investir num imóvel. Bom, vai lá. Eu faço um investimento do mesmo valor e ganho 20 vezes mais. Afinal, 1.800 por mês vezes 20 carros me dá 36 mil no ano. Então, óbvio, né, pessoal? A oportunidade de mercado tá aí agora, né? É para entrar agora. Na verdade, eu entrei há 5 anos atrás, então lembrem-se que ainda é lucrativo, mas se você esperar 1, 2, 3 anos, talvez não seja mais. Quem chega primeiro bebe água limpa, não esqueçam disso. E aqui é um comparativo que eu fiz na última aula que pediram para eu fazer novamente, tá? Só exemplificando que um carro 1.0, se tu instalar GNV nele, ele vai ficar muito fraco, não vale a pena. E um carro 1.0, um Logan da vida, um Sandero da vida, tá? Tu consegue fazer 15 km por litro. Lembrando, o consumo ele tá vinculado a 3 fatores, né? Que é o pé do motorista, que é bobina e vela, ou seja, manutenção, né? E qualidade do combustível. Então, obviamente, não depende apenas do carro, e sim do motorista e também do proprietário da devida manutenção. Então, para um carro se desenvolver, né, no GNV, ser um carro de fato econômico e não ficar forçando o motor e acabar consumindo mais ainda, ele tem que ser um carro 1.6. O consumo normal de um carro 1.6, ele faz 9 km por litro, enquanto um na gasolina chega a fazer 15. Óbvio, pessoal, tem carro que faz um pouco menos, isso aqui é um exemplo, tá? Assim como tem carro 1.6 que faz menos do que 9. Então vamos lá. Quando a gente instala o GNV, tá? A gente tem um aumento de 20% na autonomia do carro. Então o carro que fazia 9 vai fazer 10.8. A gasolina vai se manter a mesma coisa. Aqui o cálculo que eu fiz, eu sei, muda de estado para estado, mas o exemplo que eu fiz na semana passada, o GNV estava custando R$13,80, em comparação o litro da gasolina estava 5. Ó, o Igor acabou de fazer uma observação. Meu Sandero faz 10, mas é 1.6. Por esse motivo que eu não compro 1.6, apesar de amar o Sandero, não compro 1.6 por isso. Tive uma proposta hoje, inclusive, de 1.6, de um próprio mentorado meu, que é repassador de carros. Se eu não me engano, era 16 mil o carro, e eu não peguei por isso, tá? Então vamos lá, 13,80 GNV, metro cúbico, R$5 a gasolina o litro, tá? Se dividirmos o preço
né, do combustível, pela quantidade que ele vai fazer, a gente vai chegar a um custo de 35 centavos por quilômetro rodado no GNV e 33 na gasolina. Ou seja, o que é mais econômico neste caso? O carro 1.0. Então, meu conselho, invistam em carros 1.0, certo? De preferência que faça a maior quilometragem possível, tá? Eu tenho Clio, tá? Que chega a fazer 16 km por litro. Os motoristas adoram, tá? Tem gente que critica porque é pequeno e passageiro reclama. Gente, tá no Brasil, vai reclamar de qualquer coisa. Vai ter gente reclamando que eu tô fazendo essa live aqui e eu tô falando errado, ou a qualidade não tá boa, sendo que eu tô aqui destinando meu tempo gratuitamente. Então é assim, nós estamos no Brasil, sempre vai haver reclamação, tá? Então tentem comprar carros 1.0, tá? Lembrando, aqui, né, na comparação, aqui a gente tem um custo de 5 mil, 3.500 a 5 mil, depende do estado, para instalar o GNV. E nós temos uma depreciação enorme quando o nosso carro tem GNV. Chega a casa de 50%. Então, eu considero que não vale a pena. Tá, pessoal? Eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Tem dois seguidores que ficaram de participar ao vivo. Se eles estiverem assistindo a live, podem me chamar, que eu vou responder as perguntas ao vivo. Vamos ver se estão aí. Se não estão, eu vou começar a responder as perguntas. Deixa eu selecionar elas aqui. Podem ir perguntando, pessoal, que assim que eu responder as perguntas que foram enviadas na caixinha de pergunta, inicialmente, eu sempre dou preferência para responder quem me enviou na caixinha de perguntas no Instagram, tá, pessoal? Porque às vezes a gente toma muito tempo aqui na live e eu não consigo responder a todos, tá? Vamos lá. Eu vou começar respondendo o Gustavo, que ele enviou uma série de perguntas, ele fez. O Dário respondeu que já chamou. Tá. Vamos ver se vai tá conectando aqui. E aí, Dário? Beleza, cara? Beleza, velho? Tranquilo. E aí? Cara, como eu te disse, eu faço Uber já há uns 3 anos e meu carro era um Sandero 1.6. Tá. Só para o pessoal E entender, Dário, tu é motorista, é isso? isso, sou motorista. Show. Aí, no momento, eu tenho algumas perguntas para perguntar. Só um instante aqui para deixar o áudio melhor. Eu tenho algumas perguntas para fazer, Pode fazer. principalmente se compensa colocar o GNV, como vi que não compensa no seu estado, no caso. Mas eu não consigo alugar o carro aqui em Fortaleza por R$ 600. Aqui a carro a gasolina é 350. É bem taxado. Tá. A primeira coisa, tá? Que os meus 5 anos de experiência nesse ramo podem te afirmar. O cara que aluga um carro a 350, ele tá tendo prejuízo e ele não sabe, tá? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, tu perguntou sobre investir num kit GNV no teu próprio carro? Não, cara, é porque é o seguinte, eu tinha um Sandero 2013, 14, e eu botei o GNV, o quinta geração, o mais top e tal. E aí o meu carro bateu o motor 2 vezes por conta do GNV, entendeu? E hoje eu me Eu tive arrependo. três. Oi? Eu tive, dos 4 que eu tive, 3 bateram o motor e eu tive que fazer o motor. Eu me arrependi por completo de ter botado GNV. Aí eu vou te perguntar. Hoje eu tô querendo comprar um carro e eu tô pensando em financiar. Será que compensa? Cara, tudo depende da taxa de juros, né? Depende de se tu vai precisar dar uma entrada, se tu não vai precisar, qual é a taxa de juros, o prazo para pagamento, tudo isso vai influenciar. É muito difícil, sem saber os números, saber se de fato vale a pena ou não vale a pena, entendeu? Entendi. Eu entendo
tá? Eu, tendo capital hoje para comprar mais carros, eu prefiro utilizar o meu dinheiro e comprar o carro à vista do que entrar num financiamento num consórcio. Agora, isso tudo varia, entende? Tem gente que não tem capital para comprar à vista, que o consórcio, o financiamento passa a ser a única alternativa. Só tem que estar ciente de que tu precisa ter uma outra receita para cobrir essa despesa caso aconteça, né, situações como a gente está passando nesse momento, né? Senão pode virar um grande problema para ti. Mas acho que se tu não tem capital para iniciar, com certeza vale a pena. E a outra pergunta, cara, é sobre o rastreador. Tu coloca o rastreador dessa Mafra, entre aspas, maiores, né? Tu chega a colocar elas ou tu tem um determinado, não sei, tu tem um produto de seguro, como é? Eu estou abrindo uma empresa, tá? Junto com um amigo meu. A gente vai fornecer o rastreamento, o bloqueamento, enfim, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender é que o bloqueio, existem equipamentos com bloqueio e sem bloqueio, tá? Existem os prós e contras, tanto do com como do sem, tá? Quando tu instala um rastreador com bloqueio, ele sempre deixa um rastro, tá? Porque tu vai cortar o sinal do combustível da bomba. Então, o cara é experiente, se tu pegar um ladrão que de fato roube teu carro e se preste a procurar, ele talvez vá encontrar, talvez não, ele vai encontrar, tá? Só que o ladrão, ele não tem essa característica de roubar o carro e ficar procurando, porque ele tá na correria, ele tá com medo de ser pego, enfim, ele pega e abandona o carro, né? Um dia, 2 dias depois, eles retornam para ver se o carro tá lá. Se o carro estiver lá, eles né, pegam e levam pro desmanche. E tu não ter o bloqueio, eu acho um pouco perigoso, porque se o motorista não te pagar, tá? Como é que tu bloqueia o veículo se tu precisar? Entendi. Mas Entendeu? em relação ao seguro? Em relação ao seguro, tem alguns seguros que eles fornecem o rastreamento, tá? Incluso. Tu paga lá 10 pila, 20 pila a mais, eles te dão. Só que é o seguinte, eles fazem isso e ainda passam essa despesa deles, né? Porque o chip, o sinal que a gente tem que pagar para uma Vivo da vida. Acho que o Dari saiu. Bom, vou terminar aqui, pessoal, o papo. Me perdi. O rastreador, as empresas fornecem, só que o que acontece? Elas têm um objetivo, que é não ter que te indenizar, né? Se porventura o carro vir a ser roubado, né, elas não querem ter que te pagar uma indenização total, uma perda total, né, do veículo por roubo. Então elas querem que tu instale o rastreador e te cobram o mínimo possível, que é o valor da mensalidade dessas operadoras, para que eles recuperem teu carro, tá? Então tá muito mais para um serviço que dê uma segurança para eles do que um benefício de fato para ti, né? Porque eles não te dão o acesso muitas vezes e também não tem como bloquear, né? Se tu não tem acesso. Então acho que não vale a pena. Vamos lá. Começar pelas perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas no Instagram, tá? Depois eu passo e leio uma por uma aqui. Lembrando que a gente tem 1 hora de live, depois o Instagram corta. Então, eu vou tentar responder o mais objetivo possível. Gostaria que me explicasse desde o início como tudo começou e uma síntese até os dias atuais, Gustavo. Gustavo, conheci a Uber na Austrália, quando eu trabalhava lá, tá? Fiz um intercâmbio. E quando eu voltei para o Brasil, eu estava meio perdido, sem saber o que eu queria fazer, e naquele choque de realidade, sair de um país de primeiro mundo, voltar para cá, né? E eu fiquei sabendo pela minha irmã que a Uber tinha entrado no mercado, tá? Obviamente, minha irmã sabe do meu perfil empreendedor, perguntou para o motorista uma série de coisas, pediu o contato dele e me passou para que eu entrasse em contato com ele. Naquela época, só para vocês terem noção, a Uber pagava R$ 1.000 de indicação por motoristas que tu indicasse. Lembrem-se, eu peguei essa fase. Além dele ter ganho R$ 1.000, né, me abriu a possibilidade de ter iniciado esse negócio. Eu cheguei a indicar mais de 70 motoristas, porque eu comecei com um carro, logo eu fui para 3. Só que no início,
até por não saber nada desse mercado, não existia um mentor. Vocês têm hoje, né, pessoas que vocês podem acompanhar e têm acesso a mentorias, cursos, enfim. Eu não tinha isso, né? A referência que a gente tinha nesse mercado era quem? Taxista. Tu acha que se eu chegasse no ponto de táxi ele pedisse para eles um conselho ali, eles iam me dar? É óbvio que não. Eu seria o primeiro espancado. Então, aliás, o primeiro espancado foi aqui no meu estado, foi no Rio Grande do Sul. Esqueci o nome dele. Então, eu cheguei, como eu gerenciava motoristas naquela época em turnos de 12, eu mesmo indicava os motoristas, porque era tudo novidade, então eu indicava e ganhava R$ 1.000 a cada um, né? Foram mais de 70 e poucos que eu indiquei. Então, só aí foram 70 e poucos mil reais que eu fiz, só indicando motorista. Hoje, se eu não me engano, é R$ 100 só a indicação, é muito pouco. Então, eu comecei assim, tá? Eu comecei primeiro gerenciando o motorista, depois eu comecei alugando o veículo para o motorista, eu ficava com ele o carro, a manutenção era dividida, enfim. Tudo que eu podia errar, eu errei, tá? Quais as dificuldades enfrentadas que não me fizeram desistir jamais? Cara, eu acho que assim, quando tu entra nesse mercado, tu compra um, tu compra dois, tu compra três, daí tu tenta vender os carros, tu vê que a depreciação é alta, tu fica com medo de exercer aquele prejuízo, porque no início é aquela coisa, né? Todo mundo aluga carro, recebe o dinheiro e utiliza como quer, né? Melhora a sua qualidade de vida, enfim. Não guarda aquele dinheiro para juntar ao valor do veículo, para recuperar o valor que tu pagou o carro. Então, eu ficava naquela, paguei 27 mil carro, agora vou vender o carro por 20, não quero. E cada vez eu entrava mais no mercado, comprava mais carros. Então, acho que a dificuldade enfrentada no início, cara, foi essa, a de não querer perder na venda dos carros, e acabava que eu cada vez me enfiava mais nesse mercado. E, obviamente, com isso, eu enfrentava mais dificuldades, principalmente no início, quando eu fazia turnos de 12 horas com cada motorista. Imagina, eu cheguei a fazer isso com até 5 carros. Imagina, eram 10 motoristas, que toda hora eu tinha que fazer troca de turno. Eram às 6 da manhã e às 6 da tarde. Imagina eu tendo que acordar às 5 e meia para descer, para ver carro. Um inferno, minha vida, tá? Então, quando eu mudei para o aluguel 24 horas, minha vida deu um salto, assim, em questão de qualidade total. Né? Óbvio que isso te acarreta outros problemas, mas faz parte. Né? Não existe investimento, não existe trabalho que não te dê dor de cabeça. Né? Qual recado você pode deixar para quem quer entrar nesse ramo? Gente, eu faço meu trabalho aqui de forma gratuita, minha live, meus vídeos. Consumam. Tá? Quem tem condição de investir em uma mentoria, invista. Porque tu vai economizar e muito. E com o tempo vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá? É normal cometer erros. Afinal, vocês estão entrando num mercado que vocês não sabem. Tá? Se eu entrar num outro mercado agora, se eu resolver abrir uma loja de sapato, tá? Eu vou tomar prejuízo. Para quem conhece a minha história, se entrar aí nos destaques, procurar mídia, vocês vão ver ali um salão de beleza que eu comprei. Não entendia nada. Como eu já tive produtora um tempo atrás, o que eu pensei? Bom, todos os ingressos isentos que eu dei para as mulheres ao longo da minha vida, agora, comprando o salão, elas vão vir fazer a unha, fazer o cabelo no meu salão. Só que a mulher não vai no salão. Por quê? O Felipe é o proprietário. Ela vai porque a Maria faz a unha, porque o Ciclano faz cabelo, entendeu? E ali eu errei. Tá? Então eu achei que, na minha cabeça, achei que tudo que eu dei de isenção ia se tornar, né, eu ia transformar em clientes, ia recuperar tudo isso, vamos dizer assim, e acabei praticamente quebrando. Lá eu quebrei, na verdade. Tá? Então, é normal. Se tu vai entrar num outro ramo, ou tu pega uma consultoria com quem já é, ou tu vai quebrar a cara. É fato. Tá? Isso com certeza vai acontecer. Por que resolveu ajudar as pessoas que têm propósito para entrar nesse ramo? Cara, eu acredito que o propósito da vida, né? Acho que a gente vai mais longe quando a gente realmente entende que a gente está aqui para ajudar. Né? Cara, todos vocês aí, 41 pessoas, que deve ter em torno de 50, 55 pessoas assistindo juntos, né? Porque alguns estão com pai, mãe, casal, enfim. Todos vocês vão entrar no mercado, seja na minha região ou não, e eu não considero vocês concorrentes, entendeu? Em parte são. Só que você tem que saber que o grande empresário está sempre pensando à frente. Então,
pode entrar a cidade inteira de Porto Alegre hoje no mercado, entendeu? Eu vou estar sempre trabalhando na minha cabeça e métodos, e lendo e tentando desenvolver estratégias para estar à frente, entende? Então, eu sempre fui de ajudar os outros, desde pequeno. Quem é meu amigo de verdade, aí talvez esteja acompanhando a live, sabe disso, sempre fui de ajudar, tá? E não é diferente agora, né? Eu tenho resultado nesse mercado e resolvi ajudar por este propósito, de ajudar as pessoas a melhorarem de vida e fazerem um investimento diferente que realmente dá certo, né? Lembrando, isso aqui não é igual uma... Desculpem, eu sou contra a pirâmide financeira, acredito que alguns de vocês já tenham participado, talvez até quebrado por isso, mas é diferente do que tu colocar o dinheiro na mão de uma pessoa. Ah, ó, Felipe, ó, dinheiro aí e investe para mim. O carro é teu. Se tu resolver sair do mercado, tem carro, né? O carro é teu, é só tu vender, né? Então é um investimento, entre aspas, seguro para ti. Tem riscos? Tem, mas ele é seguro. O carro é teu, né? Então é por isso. Clio e Fiesta são boas opções para começar. Olha, o Clio, sim, é muito bom, tá? Agora o Fiesta, eu tenho um Fiesta só, e eu comprei de repasse. E não foi uma boa aquisição, tá? Então eu peguei um pouco de aversão ao Fiesta, assim como eu peguei o 307, tá? Eu vou gravar um vídeo essa semana explicando o porquê do 307, porque eu falo tanto dele, mas não é um carro para aplicativo. E o Fiesta, não sei se ele é um carro bom ou não, né? Eu não tive sorte com a compra do meu, tenho amigos que têm, tá? E se dão bem com ele. Estão com ele há 2, 3 anos rodando. Então eu acredito que seja um carro bom, sim. Eu que dei azar e, infelizmente, acabou manchando um pouco minha faltou a palavra. Opinião sobre ele. A manutenção é para ser dividida com o motorista, Felipe? Clayton, eu considero que não, tá? Porque a manutenção é o seguinte: se o motorista não tiver dinheiro para pagar, ele vai te entregar o carro e tu vai ter que pagar a manutenção, tá? Então, e eu não considero justo se der uma manutenção pesada, o motorista tem que pagar contigo, sendo que ele talvez não seja responsável nem por 10% do dano daquela peça, né? Então, eu acho que a manutenção tem que ser do proprietário. E por isso que o aluguel aqui no Rio Grande do Sul ele é mais caro, porque a manutenção fica com o proprietário, não é dividida, né? Então, a gente tem que saber separar isso. Aonde o aluguel é 400, a manutenção é dividida. Aqui é 500, 600, a manutenção é do proprietário. Se tu for ver, dá praticamente elas por elas. Só que tu não pode esquecer que cobrando 400, 50% da manutenção é tu. Então, sai dos 400. Entenderam? Vamos lá. Podes falar sobre como comprar 2 veículos com uma carta. Me falaram que não daria certo. Desconheço. Se tua carta for de 50 mil, eu acredito que tu possa comprar 2 de 20. Não sei. Talvez tenha que consultar o consórcio antes para ver se eles aceitam, porque provavelmente não. Com certeza tem que ir para dentro do contrato esses 2 carros, né? Então teria que consultar um vendedor de consórcio para te instruir sobre essa questão. Locação de motos vale a pena? Cara, por incrível que pareça, eu já pensei nisso, tá? Mas é aquela coisa, o cara que ele tem táxi não tem lotação. O cara que tem ônibus não tem lotação. Então são mercados diferentes. Eu prefiro não entrar, tá? Até porque é muito mais fácil a pessoa comprar uma moto que um carro, então a tendência é que talvez não tenha tanta procura assim. Vamos lá. O que tá faltando aqui? Vale a pena entregar o carro após os 18 meses? Isso é dentro da minha proposta de venda, né? Eu acredito que sim, dentro do planejamento que eu fiz. Porque a venda do veículo para o locador evita a depreciação. Porque eu vou pegar o carro e eu vou transformar ele. Se eu paguei 20 mil, eu vou transformar ele em 50. Onde é que está minha depreciação? Depreciação é tu perder, né, na venda. Se eu paguei 20 e vendi a 18, eu tive uma depreciação de 2. Agora, se eu paguei 20 e vendi a 50, cadê minha depreciação? Quantos dias depois de encerrar o contrato você devolve a caução? O Henrique perguntou. Henrique, depois de eu fechar o contrato, descontar o que tem que descontar, verificar em todos os sistemas se tem alguma multa pendente,
eu devolvo para ele o que sobra. Lembrando que R$300 ficam 30 dias comigo, tá? É mais do que o suficiente, tá? 5 anos nesse mercado, eu tenho a certeza absoluta, sou 100% convicto de que é o suficiente. Quando chega uma multa aí de 130, às vezes 290, mais do que isso, as multas são bem rápidas para chegar. Normalmente, se for uma embriaguez, uma batida, um abandono, pode ter certeza que algum órgão vai encontrar antes teu carro, tu vai ficar sabendo e, enfim, o cara não vai te pagar, né, porque o carro foi, sei lá, abandonado, então 300 está mais do que o suficiente. O que precisa para alugar um carro meu, o motorista precisa comprovante de residência, em nome dele, ou, se for de terceiro, que a pessoa titular assine, dizendo que ele reside lá, carteira de motorista. Eu faço uma série de pesquisas, nas quais tem vídeos no meu Instagram, informando quais são essas pesquisas, mas basicamente é simples. E tem que ter a caução e a semana adiantada, tá? Ontem e hoje, tá? Mesmo com a crise, eu entreguei 2 carros, tá? Na defesa da multa para recorrer, pode ficar até 1 ano. Raul, acredito que essa pergunta tenha sido feita tendo em vista o que eu falei esses dias num vídeo, tá? Sim, as multas de trânsito a gente consegue empurrar elas durante um período de 12 meses, tá? Até mais. Entre a defesa e o primeiro recurso, até eles julgarem esse primeiro recurso, já passou 12 meses. Então, a multa, os pontos entram de forma expirada na tua CNH, então tu não perde. Comprar carro financiado para colocar nos aplicativos vale a pena? Já respondi isso antes. Como está fazendo com os motoristas que não estão pagando corretamente, culpando o paradão? Cara, os que me reclamaram, eu adotei uma política de acordo com os quilômetros rodados deles, tá? Eu sei quanto o motorista ganha por quilômetro rodado, tá? Então, eu faço uma conta de chegada e eles estão pagando. Os que estavam 600 estão pagando em torno de 400, 450, eles estão pagando um pouco menos, mas tem muitos que ainda estão pagando em dia, tá? Deixa eu até ver se eu tenho aqui o último print que me mandou hoje. Daqui a pouco eu mostro para vocês, só para terminar as perguntas aqui. Qual era a outra? Era essa aí mesmo. Então, só vou mostrar aqui para vocês que hoje mesmo eu tive um motorista pagando. Aqui. Ó. R$600. Opa, no dia de hoje, dia 30. Hoje. Então, tem gente que consegue pagar de boa, tem gente que não consegue. Enfim, a gente tem que se adequar e melhor entrando alguma coisa do que não entrando, né? Lembrando que o carro está tendo um desgaste menor porque eles estão rodando menos. Então, vamos lá, gurizada. Vamos começar a responder as perguntas de vocês, que foram bastantes aqui durante a live. Vocês podem fazer as perguntas ao decorrer dela, que eu vou responder todo mundo, beleza? Quanto custa o seguro? Dário, qual mais indicado? Dário, eu recomendo tu procurar uma cooperativa no teu estado, tá? É o mais indicado para motorista de aplicativo, tendo em vista que tu não precisa ficar indicando troca de condutor, tá? Eles não são tão burocráticos quanto a seguradora e o valor é bem inferior, tá? Fora isso, tu tem todas as coberturas para terceiro, guincho, socorro, então é tranquilo. Você tem 50 carros e consegue vender os 50 carros para os seus motoristas. Seus motoristas estão conseguindo juntar bastante dinheiro, hein, fora as contas pessoais dele. Igor, eu quando sento pessoalmente com eles e explico, tá, eles entendem, eles sabem que não é fácil, porém eles veem a oportunidade de sair do aluguel, né? Então, depois de um determinado momento, eles nunca mais vão pagar aluguel, eles conseguem raciocinar, né, isso. Então, é óbvio que ele precisa ter um suporte, né, por trás, caso venha dar uma manutenção. E eu acho que mais interessante do que eu desenvolver uma estratégia é ela ser aceita pelos meus clientes, né? Então, esses tons de deboche que eu recebo às vezes, não adiantou de nada, porque se o meu cliente aceita, ele faz, ele termina, ele paga e ainda pede para fazer mais vezes, o que eu vou te dizer?
Mas para quem tem um capital pequeno, é ruim fazer isso. Tainá, se tiver na live, pode repetir a tua pergunta, porque não tem como saber em que momento ela foi feita. Aluguel aqui em Juiz de fora por 600 é impossível. Não, não é impossível. Lembrando, gente, eu consigo cobrar R$ 600 na gasolina, tendo em vista essa proposta aos meus motoristas. Tá? Eles pagam mais caro para ter acesso a essa proposta. Lembrando que se eles não aceitarem, não tem problema, eles podem alugar com quem eles quiserem, eles vão continuar pagando aluguel para o resto da vida. Ponto. Meu Sandero faz 10 na gasolina, mas é 1.6, eu já falei sobre isso. Meu Sandero era 1.6, fazia 7. Darius, com certeza esse teu carro aí estava com algum problema, né? Acredito que possa ser vela ou bobina, tá? Normalmente quando o consumo baixa, tende a ser esse o motivo, mas pode ser outras coisas, né? Aqui em Fortaleza, mora não sei como o Felipe consegue alugar por R$ 600. Bom, pessoal, acabei de mostrar para vocês um comprovante de pagamento de um cliente meu e na outra live, se não me engano, eu mostrei até os contratos assinados em cartórios. Então, é aquela coisa, né? Como é que a Apple consegue vender um telefone de R$ 10.000? Tem o valor agregado, né? Então, tu tem que fazer o teu cliente perceber isso. E se tu não consegue fazer isso, me desculpa. Tu é apenas mais um alugando carro. Tu tem que criar uma estratégia diferente para o teu negócio. Ou aprender com quem desenvolveu. Dividir manutenção com motorista, já disse, não acho recomendado. Gui, como funciona essa venda que você faz com o motorista? Cara, isso é uma coisa que eu abro exclusivamente para os meus mentorados, tendo em vista que é o meu diferencial e é o que fez com que eu chegasse até este patamar. Então, eu falo alguns tópicos, dou os insights para vocês talvez compreenderem, mas realmente, de fato, o planejamento, o cálculo, eu só abro para os meus mentorados. Pessoal, se a live estiver legal aí para vocês, deem um coraçãozinho aí. Isso é bem importante. Tenho 2 Unos 1.0 com GNV quinta geração, manutenção bem mais barata do Uno. Igor, eu também tenho Uno na minha frota. Eu considero a manutenção tranquila, tá? Mas considero todos os meus carros tranquilos, exceto os Peugeot 207, que realmente eles são um pouquinho mais caros. Mas é normal, enfim, continua valendo a pena. Vamos lá. Qual as manutenções que você faz? A cada 10.000 quilômetros ou programado por km? Rodrigo, basicamente é correia dentada e óleo. Tá? Óleo a cada 8.000 quilômetros e a correia dentada 40, 50. Tá? A gente normalmente, seguido o carro vai na oficina para trocar uma lâmpada que queimou, para ver uma porta que não está abrindo, sei lá, qualquer motivo besta assim. E o biomecânico já aproveita para dar uma analisada. Tá? Então, em contrato tá, no mínimo uma vez a cada 30 dias, mas de fato não existe essa organização a cada 10.000 quilômetros, não. Tá? Ele é um carro de trabalho, então é rodar. Quando dá um problema, a gente paga. Gostaria de saber se a locação de motos por aplicativo vale a pena. Tem desconhecimento? Acredito que talvez sim, mas moto é mais barato do que um carro para comprar. Então tem que levar em conta isso. Os motoristas aqui em Recife só querem alugar a gás, independente de qualquer coisa, só querem a gás. Cara, quando tu tem uma proposta como eu tenho, eu apresento para meus motoristas e eu mostro o cálculo a gás, e eu mostro para eles que o carro que eles vão ter depois de um tempo, se for a gás, vai valer 50% numa eventual venda deles, eles começam a entender que a gasolina vale mais a pena. Tá? Lembrando que o gás ele é excelente para o motorista, mas ele é péssimo para o proprietário. Tu, como proprietário e investidor, se é péssimo, tu não vai fazer esse investimento. Então, eu não faço. Tá? Lembrando que bomba de combustível é uma peça que seguido dá problema com o motorista de aplicativo que aluga carros porque eles não rodam na gasolina, eles não põem gasolina e a gente sabe que precisa ter gasolina no tanque. Tá? Então, para dar partida. Então, se não tem, queima.
Esse matuto não sabe nem o que é um carro. Acho que... Exatamente. Conta um pouco em síntese como você começou. Gustavão, eu acho que eu falei isso já. Acho que talvez tu estava aí na live, tu pegou, tá? Qual a dificuldade de você vender o carro depois de 1 ou 2 anos usado como aluguel? Como indica fazer? Cara, a depreciação ela existe, tá? Para tu vender, normalmente tu tem que botar um pouco abaixo da FIP. Por isso que eu botei ali 15% em 1 ano de uso. Se tu usar 2 anos, a tendência é que tu baixe aí no mínimo uns 20%. Tá? Se tu não baixar, tu não vende. E é bem importante tu ter um relacionamento com repassadores, tá? Porque o carro que não serve mais para ti serve para alguém. Então, quando tem contato com repassadores, eles mesmos vendem para ti, óbvio, abaixo do valor da FIP, né? Então, vale a pena. Como eu posso ter acesso a carros de repasse? Cara, tem diversos aí no mercado, tá? Eu recomendo alguns, pode me chamar no privado que eu te passo. No nosso grupo de mentorados tem 2 rapazes que trabalham com venda de carros, então também indico, tendo em vista que eles já são do nosso grupo de networking ali. Lembrando que é muito mais do que um grupo de mentorado e mentor e mentorados, né? Até oportunidades dentro desse mercado acabam surgindo ali dentro. Tenho seguro com associação e tem acesso e bloqueio. Me passaram acesso. Tainá. Show de bola. Se a associação te passou, menos mal. Tu não precisa gastar com isso. Mas eu sugiro 2 rastreadores por um simples motivo. Todo rastreador que tem um bloqueador, ele deixa um rastro, como eu falei. Então, se alguém procurar e encontrar, consegue tirar esse rastreador. Só que se tu tiver mais um apenas rastreando, sem bloqueio, tá? Se o mau elemento tirou com bloqueio que ele achou, por causa do rastro, tem um outro só rastreando. Então tu consegue ir atrás. E aí já está caracterizado um crime, né? Se ele mexeu no rastreador, ou o carro foi roubado, ou o motorista tá mexendo numa coisa ali que ele não tem permissão, né? Então já passa a ser um crime. Henrique, já passou, Henricão. Boa noite. Vi que você tem alguns Peugeot 207. Você teve problemas com as suspensões desse modelo? Sim, tive problema com todas as suspensões do Peugeot 207. Os outros carros, que eu me recordo, nenhum deles eu tive problema com suspensão até agora. Só o Peugeot, tá? Eu não troco a peça, né? Eu mando refazer o eixo, tá? O carro tem que ficar um dia parado, mas o valor é bem mais barato. Chega a ser 1/4 do valor e dura aí 6, 8 meses. Então compensa. O motorista me pagava 450 no Sandero H e agora me pediu para me baixar com esse Corona para 380. E aí, será que é vantagem? Cara, diante dessa situação do Corona, entre teu carro ficar parado no teu lugar 380, tu tem que analisar o que é melhor para ti, entendeu? Mas eu sei que 450 num Sandero a gás é ridiculamente barato. Lembrando que os motoristas eles estão utilizando esse fato do Corona, tá, para jogar os valores lá para baixo. Eu tenho sofrido bastante com isso e minha postura é a mesma. Eu mantenho os meus valores. Esses 2 que eu aluguei ontem e hoje. Ontem foi 500, hoje 550. Tá? Eu tive que dar uma baixada, mas enfim, eu não chego a abrir as pernas assim para eles. Seria bom, não baixaria. Mais alguma pergunta? Como ter acesso ao veículo de repasse? Já respondi. Você tem carros em outras cidades? Sim. Tá? Eu tenho carro em Sombrio, em Santa Catarina. Tenho carro em Floripa, Santa Catarina. Tenho carro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E tem carro em Curitiba, no Paraná. Tá? São 4 carros fora do estado. Qual é o carro que você mais tem na sua frota? Em ordem de números, tá? Sandero, Peugeot 207 e Clio. Esses são os que eu mais tenho carros. Vale a pena comprar um carro 0 km? Cara, eu acho que não vale a pena, tá? Lembra que o carro 2013, 2014 vai rodar em um ano, é a mesma coisa que o carro 0 km vai rodar. Então a depreciação deles vai ser a mesma. 20% vamos botar de um carro de 20 mil é 4 mil. 20% de um carro de 50 mil é 10 mil. Então, o que tu acha? O que vale mais a pena? Ainda trabalha com drop?
Sim, trabalho com dropshipping ainda, mas dei uma parada, principalmente depois que a gente tomou um prejuízo bem forte aí, tendo em vista as paralisações da China. Lá em janeiro, isso. 4 carros no consórcio financiado ou 2 pagos à vista. Eu acredito que talvez os 4 carros no consórcio possam valer mais a pena. Mas tem que ver as taxas. Qual estratégia você aderiu para não baixar o aluguel, Alex? Cara, foram diversas estratégias que eu adotei, tá? A que mais funcionou, tá? Foi mandar eles irem para o Uber Eats, tá? E, antes de eu ter falado isso, eu sugeri que eles fizessem compras, né, farmácia, supermercado, enfim, para o pessoal do bairro deles, tá? E eles fizeram, eu me prontifiquei em imprimir panfletos para eles, eu imprimi na minha impressora mesmo, botei o número deles, etc. Eles saíram entregando, deu super certo na primeira semana. Essa semana deu uma caída, tá? Até porque a maioria do pessoal faz compras e, sei lá, na outra semana às vezes não compram. Então, ainda mais com essa crise aí, o pessoal tá comprando e meio que estocando para evitar a sair, né? E ainda mais quando tem que pagar para a pessoa sair para ti, né? Eles acabam comprando mais, então não saem toda semana. É melhor vender o carro após o prazo de 1 ano, 2, ou deixar ele rodando até não dar mais. Cara, tudo são estratégias. Eu tenho mentorado que usa o carro 6 meses e repassa. Tudo são estratégias, e na mentoria eu traço uma individual contigo de acordo com o teu capital, de acordo com a tua região. Já teve em sua frota algum carro chinês, exemplo, QQ, Face, Celery. Sim, eu comprei um Celery que não chegou até agora, comprei em janeiro, não chegou até agora, tendo visto essas paralisações aí. Não tenho problema com nenhum deles, surgindo com preço bom, eu compraria, mas preço para esses aí é 10, 11, 12 mil, entendeu? O Celery eu tinha pago acho que 10 mil, ou 11. Fala mais sobre a venda. Restrita aos mentorados. Se tiver pouco capital, é ruim vender o carro dessa forma que você vende? É indiferente, teu lucro é o mesmo. Alugando ou vendendo, o meu faturamento é o mesmo. Eu só me livro do carro, né, que já vai ter uma alta quilometragem, consequentemente uma depreciação um pouco mais alta. Faz manutenção todo mês? Sim. O carro foi para manutenção, foi para a oficina, eu faço manutenção, mas se ele não foi, eu só controlo quilometragem e correia dentada. Mesmo tendo esse diferencial de amarrar seu motorista com a possibilidade dele comprar seu carro. Gostaria de saber se você tem muita rotatividade de motorista na sua frota. Ah, cara, não vou mentir, rotatividade tem, mas eles acabam ficando bastante tempo comigo. Tá? Até porque esse amarrar, no início, ele foi planejado para isso, né? Para que o motorista ficasse comigo e eu não tivesse rotatividade. Funcionou. Pandemia, faturamento Uber baixo. Melhor ele deixar o carro parado ou eu cobrar por KM? Cara, depende, né? Depende. Tem que analisar caso a caso, mas eu tô analisando as quilometragens, entendeu? Os caras estão faturando pouco, 50, 60 conto por dia. Isso é o que ele te envia, tá? Meus motoristas também me enviam esses prints aí. Mas, por exemplo, um deles, esses dias se entregou, né? Ele falou, meu, tô rodando há tanto tempo e só faturei 37 até agora. Aí me mandou um print da Uber e o faturamento tava 0. Como assim? Se faturou 37 tá 0? Estranho, né? Não esquece que eles rodam. Aqui tem InDrive, tem Garupa, tem 99, tem Uber, tem corrida particular, né? Então eu olho a quilometragem, não o que ele faturou no que ele está me mostrando, porque ele pode estar com mais aplicativo ligado, ele pode estar fazendo corrida por fora, então tem que olhar a quilometragem que o carro está rodando. E ela não vai te enganar. Aqui em Salvador eu estava alugando a 350, reduzia a 200, assim ganho as duas partes. Paulo, tu tá perdendo dinheiro. Tu me chama no privado, urgente aí, porque tu tá perdendo dinheiro, eu te provo por A mais B. R$200, tu tá perdendo dinheiro. Quantos quilômetros é necessário para repassar o carro? Eu chego em 100, eu já passo para essa minha proposta aí. Quais os melhores carros dessa frota? Sandero, sem sombra de dúvidas. Qual carro seu dá menos problema, sendo assim um carro bom para começar? Sandero. É possível você alugar o vidro traseiro do carro para empresas de ação de marketing? Sim. Provavelmente elas vão te pagar muito pouco. Eu te recomendo utilizar esse espaço para ti, porque a visibilidade que o vidro traseiro tem num carro rodando 200, 250, 300 km por dia é muito grande.
Qual o carro ideal que poderia indicar para os aplicativos? Custo-benefício. Ah, cara, tem tanto. Eu acho que o Clio é o melhor. Baixo valor e alto consumo, baixa manutenção. Quanto você cobra por dia de atraso de pagamento? Cobro 5%, tá, do valor da semana e R$10 por extra que aluga meu Uno por 500 no gás, queria pagar 250 na semana coronavírus. Aí peguei o carro de volta. Fez o certo. Não é ele quem manda, ele tem que rodar e depois vocês chegam a um acordo quanto tu vai pagar. A partir de quantos carros é necessário abrir um CNPJ para essa atividade? O CNPJ tu vai abrir se tu quiser pagar menos imposto, né? Porque pagar 27,5% na pessoa física não faz sentido. Abre um simples e paga menos, né? Paga uns 4, 6, depende do teu faturamento. Tem uma tabela progressiva de acordo com o teu faturamento. Tem que procurar um contador para te instruir um pouco melhor. Qual marca de pneu você usa? Cara, eu uso a marca... Ah, tem tantas. Zeton, Eptan, pneus, são tudo marcas importadas, são bem boas, tá? No caso de financiamento do consórcio, existe alguma dificuldade no comprador aceitar as parcelas restantes? Se o carro já estiver próximo do valor da FIP, tem mais problema. Quanto por quilômetro eu cobro? Não tem como te dizer quanto tu vai cobrar por quilômetro, tá? Eu faço uma média de... rodou até 100 quilômetros, ele paga a meia diária. Ele rodou acima de 100 quilômetros, ele paga a diária inteira. Se os motoristas têm quilometragem livre... Cara, não me perguntam muito isso, mas ela é livre para um motorista. Se eu diagnosticar que aquele carro está rodando, por exemplo, 400 km por 350, 400 km por dia, é sinal que aquele carro está sendo dividido. Então eu vou atrás para comprovar que ele está sendo dividido. Quando eu comprovo, é rescindido o contrato, tá? Porque quilometragem livre para um motorista. Só que um motorista não roda mais do que 8 mil quilômetros no mês. É praticamente impossível. Você nunca teve problemas com publicidade no vidro traseiro, nos encostos de cabeça, você faz publicidade? Nunca tive problema, faço no encosto traseiro, faço dentro do carro, faço no vidro, no encosto e dentro do carro. Quem faz a mentoria contigo pode utilizar teu advogado, seguro e rastreador? Sim, o rastreador e seguro eu indico. Inclusive, o pessoal está gostando. O advogado, tu vai ter acesso a todos os meus documentos, tá? Mas acesso ao meu advogado, só se tu pagar ele. Talvez não vai valer a pena para ti, né? Porque dependendo, tu não é do mesmo estado. Mas se tu tiver alguma dúvida, tu pode me perguntar. Se eu não souber te responder, que a grande maioria das coisas eu sei, eu posso perguntar para ele e te passar a resposta. Não tem problema nenhum. Mas acesso a ele, eu posso te passar o contato dele, mas acesso a ele para ações, etc., é cobrado por ação, né? O advogado cobra, então. Mas todos os documentos redigidos pela minha equipe jurídica, tu vai ter acesso, sim. Pessoal, estou falando um pouco mais rápido, porque dentro de 1 minuto vai encerrar a live, tá? Então, eu vou finalizar com a última pergunta do Henrique ali. Acha necessário o motorista ter nome limpo? Afinal, ele tem algo a zelar? Cara, sim, tá? Eu adoro quando o motorista vem com cartão de crédito, sinal que alguém, no mínimo alguém ali tem um nome limpo, né? Mas eu alugo para qualquer um. Tendo o valor, eu alugo, tá? Tendo o valor e a semana antecipada eu alugo, comprovante de residência, e é isso aí. Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí. Próxima live sempre nas segundas-feiras, às 20 horas da noite, neste Instagram, certo? E talvez eu aumente essa frequência de lives para duas vezes por semana. A segunda ficaria entre quarta e quinta, tá? Nada certo ainda. E quem tiver dúvida, é só me chamar no privado aí que eu respondo todo mundo. Quem me chama sabe disso. E boa sorte para todo mundo. Quem tiver qualquer dúvida, é só me chamar. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Valeu.